Nós estamos recebendo, nesta edição do TVU Notícias, o reitor da Universidade Federal de Lavras, o professor José Roberto Scofaro. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Nós sabemos o quão é corrido o tempo do senhor na administração da universidade e o senhor nos dá esse tempo para conversar com a gente e conversar com o telespectador do TVU Notícias. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os telespectadores. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Reitor, 22 de março, Dia Mundial da Água. E quando se fala em água na Universidade Federal de Lavras, se fala respeito, se fala dedicação, renovação, preservação das fontes e cuidado. Qual é o quadro da Universidade Federal de Lavras quando o assunto é água? Bom, a universidade ela tem 15 nascentes. A gente cuida dessas nascentes. Nós plantamos ao longo aí de 6, 7 anos, 100 mil mudas diferentes, de 53 diferentes espécies nativas. Revegetamos outras áreas do campus para proteção principalmente das margens de cursos d'água. Fizemos uma nova barragem para que não exista nenhum problema de falta de água na instituição, mesmo se o tempo não ajudar. Trabalhamos a revitalização da estação de tratamento de água, reformulamos, fizemos laboratórios para que a gente aprimore cada vez mais a análise da água que é servida dentro da universidade. Hoje a universidade ela flutua num consumo de 800 a 1 milhão de litros de água por dia. E o mais importante nessa trajetória é o uso democrático e responsável da água, né? Então, todas as pessoas têm acesso irrestrito a esse bem fundamental à vida, e há sempre campanhas para que as pessoas usem esse bem fundamental com extrema responsabilidade, evitando os desperdícios. E dessa forma, a Universidade Federal de Lavras, ela própria supre todas as necessidades da sua comunidade, que hoje gira por em torno de 17 mil pessoas, com a água produzida e tratada dentro do próprio campus da instituição. Agora, professor, ainda nessa questão de sustentabilidade, no final do ano de 2016, a UFLA recebeu na cidade de Berna, na Suíça, o prêmio, o certificado de Blue University, Universidade Azul. O que significa isso, professor? Na realidade, é um reconhecimento. Bom, primeiro, são 2 universidades só no mundo que conquistaram essa honraria. Sim. Ou essa certificação. A Universidade de Berna, na Suíça, sim, e a Universidade Federal de Lavras, né, aqui em Minas Gerais, Brasil. Considerado, eles avaliam como a gente faz a gestão da água dentro da universidade e como a gente trata essa água dentro da universidade. Então, dentro da questão da gestão, né, anteriormente eu já falei, a gente cuida das nascentes, a gente faz as barragens, a gente evita que toda a água de chuvas da universidade ela não vem para os ribeirões, inclusive o que corta a UFLA, ela vai para bacias de infiltração, para abastecer o lençol freático. A questão das plantas nativas, né, protegendo as margens dos ribeirões e protegendo principalmente as nascentes. O cuidado com o tratamento físico e químico da água, para a gente ter uma água de extrema qualidade. Sim. O aproveitamento de água das chuvas, para que a gente possa diminuir o consumo da água tratada, principalmente em sanitários. Então, nós temos adotado uma política nas construções novas de que
armazenar a água das chuvas daqueles telhados que têm uma maior superfície. Isso vai para cisternas ou caixas d'águas metálicas, e as descargas, né, de sanitários, a gente usa essa água, economizando a água, né, produzida nas nascentes. Sim. E uma coisa que é considerada crucial dentro dos conceitos para que se adquira esse selo verde, esse selo azul, é o uso. Ou seja, o uso da água, ele deve ser um uso acessível a todos, é um uso democrático da água, ele não pode ter o viés de uso comercial, que é o que a gente faz aqui na universidade, né? A água é uma água de graça para todas as pessoas da nossa comunidade. Então, esse conjunto, né, de questões, incluindo principalmente gestão e o uso, né, democrático, o uso acessível a todas as pessoas, é que é avaliado, né, por um conselho, e aí eles concedem ou não essa certificação. Bom, professora, é muito bom quando o senhor vem à TV, que a gente pode falar de vários assuntos. Eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui e falar também dessa ótima notícia do Índice Geral de Cursos, divulgado recentemente pelo MEC e que coloca a Universidade Federal de Lavras, mais uma vez, numa excelente posição, num grupo seleto de instituições federais de ensino. A que se deve mais essa conquista, reitor? Bom, há trabalho, né? Há muito trabalho, há muita dedicação, e aí eu posso considerar algumas questões. Uma questão é a infraestrutura física, com laboratórios de qualidade, com salas de aulas de qualidade, com equipamentos, né, modernos que permitem aos nossos estudantes ter aulas teóricas e principalmente exercitar a teoria na prática, com aulas práticas, com todo um aparato muito qualificado que a universidade vem oferecendo, né, para toda a nossa comunidade. A outra questão é o envolvimento, o compromisso dos nossos docentes e dos nossos técnicos que atuam apoiando os professores na ministração de aulas, principalmente nas aulas práticas, sejam aulas práticas de laboratório, sejam aulas práticas de campo. Sim. Então, esse compromisso com a qualidade, né, dos entes da comunidade, ele é muito importante também nessa avaliação. E isso vale tanto para a graduação, quanto para o mestrado, quanto para o doutorado, porque esse conjunto é levado em conta na qualificação e na quantificação do Índice Geral de Cursos. Uma terceira questão é um trabalho muito exaustivo da Pró-Reitoria de graduação, assim como de todos os coordenadores de curso, evoluindo com os nossos projetos pedagógicos para que a gente saia daquela forma de ensino tradicional e trabalhe um ensino com maior dinamismo, com uma maior participação dos estudantes e com formas diferentes de ensinar trabalhada pelos professores. Então, uma disciplina não significa que você tem que trabalhar exclusivamente aulas dentro das salas de aulas tradicionais, mas você tem que fazer visitas técnicas a empresas, você tem que fazer visitas técnicas a hospitais, a instituições que cuidam da área ambiental, você tem que a exposições as mais diversas, você tem que estimular a participação dos discentes em congressos, em seminários, em workshops, em núcleos de estudos. Então, existe um arcabouço de ações,
né, desenvolvidos dentro da universidade, capitaneado pela Pró-Reitoria de Graduação, mas também pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, pela Pró-Reitoria de Extensão, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, onde a gente dá um suporte muito bom também ao nosso estudante para ele se sentir mais motivado para estudar mais e cada vez se sentir mais qualificado para ir para o mercado de trabalho de uma forma muito especial. E é muito importante considerar, Luciano, que a UFLA, nesses últimos 9 anos, 9, 10 anos, ela experimentou um crescimento em que nós triplicamos a comunidade acadêmica. Nós saímos de 5.500 pessoas da nossa comunidade acadêmica para praticamente 17 mil pessoas hoje. Uhum. E a UFLA, ela ocupava antes desse momento da triplicação da sua comunidade acadêmica, uma posição de menor destaque no índice geral de curso. Então, o projeto, ele foi um projeto muito bem elaborado. Existe um plano estratégico para o crescimento da universidade, em que nós soubemos crescer muito em tamanho, em infraestrutura, em número de alunos. Para você ter uma noção, antes do Reúne, a UFLA oferecia 650 vagas para o vestibular. Naquele tempo era o vestibular. Hoje a UFLA oferece em torno de 2.700 vagas, considerando o PAS, o processo de avaliação seriada, e o Enem. Então, assim, é um crescimento muito grande e nesse período nós conseguimos crescer fisicamente, crescer em números e crescer assustadoramente em qualidade. Tanto que nesses 9, 10 anos a UFLA, ela se mantém num seleto grupo das 10 mais qualificadas universidades do país, e o IGC, ele avalia 2.109 instituições nesse país, avalia todas as universidades públicas e privadas desse país. Então, uma instituição que está no interior de um estado, de porte pequeno caminhando para porte médio, se destacar como as grandes universidades desse país, é ainda algo mais importante e mais honroso para a nossa instituição. Né? É uma grande conquista. Agora, professor, ainda dentro deste crescimento fantástico que a Universidade Federal de Lavras tem apresentado, uma ótima notícia recente também é o reconhecimento do curso de Direito com uma nota excelente. Sim, nós conseguimos a nota máxima, como conseguimos também em outros cursos a nota máxima, e isso vem desse planejamento, dessa política. Não basta você ter bons alunos, não basta você ter bons professores. Você precisa ter bibliotecas qualificadas, você precisa ter os títulos, principalmente nos direitos, né? Você precisa de ter os livros em quantidade, os títulos, né? Diferentes autores numa abrangência muito grande. Você tem que ter possibilidades outras. Por exemplo, há poucas semanas os nossos estudantes foram visitar em Brasília o Supremo Tribunal Federal. São essas coisas que vão fazendo a diferença. Isso aliado a uma gestão qualificada do departamento, aliado a um coordenador de curso, né, que abraça a causa, e aliado a um conjunto de professores e de técnicos que também, né, são compromissados com o padrão UFLA de qualidade, nos permitiu essa felicidade de conseguirmos já na primeira avaliação do curso de Direito a nota máxima. Professor, para encerrar a nossa entrevista, não poderia deixar de perguntar sobre esse momento econômico vivido pelo país. Dados recentes mostram que no ano de 2016, muitas universidades enfrentaram sérios obstáculos para terminar o ano
com seus orçamentos e custeio. Faz um balanço para a gente como foi a situação da UFLA neste mesmo período, dentre tantas instituições que passaram sérios apertos. Bom, Luciano, nós tivemos a felicidade, e eu digo que nós temos um convênio com Deus, em que essa é uma instituição verdadeiramente abençoada. Naturalmente que é preciso que a gente trabalhe e trabalhe muito, né? Não é trabalhando pouco que a gente vai conquistar as coisas. E é necessário que a gente tenha também muitos relacionamentos. No governo anterior, nós tínhamos um apoiador fantástico à nossa universidade, que é o deputado federal Reginaldo Lopes. Uma pessoa do mais alto padrão que se pode ter, e nos ajudou muito. Mas também o trabalho, os projetos, a visão de longo prazo foi crucial para que a universidade crescesse. Bom, com a mudança de governo, nós sempre tivemos como princípio que um reitor de universidade, ele não tem o direito de ter partido político. Nós sempre tivemos... Por quê? Porque dentro de uma universidade existem pessoas que pensam diferente e o reitor tem que representar todas essas pessoas. Então, nós sempre mantivemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, o contato com políticos das mais diferentes correntes. E com a mudança de governo, naturalmente que houve uma preocupação se nós conseguiríamos chegar ao ministro, mostrar a importância da universidade ao ministro Mendonça Filho. E nós tivemos a felicidade de um desses parceiros nos abraçar, né, e conseguir fazer a ponte, de tal forma que nesse curto período de tempo do novo governo, nós já conseguimos fazer 4 audiências com o ministro da Educação. Inclusive ontem fizemos uma nova rodada de reuniões, em Brasília, onde ontem, eu apresentei vários projetos ao ministro. E, para nossa felicidade, o ministro comprou os projetos UFLA e nós fomos uma das 2 únicas universidades desse país que conseguiu, no ano de 2016, liberar integralmente o seu orçamento. Então, eu tive a oportunidade de apresentar ao Conselho Curador da Universidade nessa segunda-feira que passou, o relatório de prestação de contas da UFLA de 2016, que é o Conselho Curador que aprova ou não. E eu sempre faço uma apresentação do orçamento. E mostrei que, mais uma vez, nós conseguimos agregar valores ao orçamento da universidade, valores muito expressivos ao orçamento da universidade, e que, apesar de toda a crise, até então, Deus tem nos abençoado e nós conseguimos crescer 15% em relação ao orçamento de 2015. O orçamento total da nossa instituição, incluindo salários de todos os técnicos, os professores, os aposentados, os pensionistas, o custeio, o capital, mais projetos extras que são captados nessa instituição, foi de 353 milhões de reais. Não considerado aí o que as fundações captam. Sim. Né? Então, assim, isso significou um acréscimo de 15% em relação ao ano de 2015. É esse tipo de resultado que nos estimula a trabalhar cada vez mais e mais e mais e mais pela instituição. E quando eu estou dizendo que nos estimula, eu não estou dizendo que estimula ao reitor, não. Estimula ao reitor, mas estimula a toda a direção executiva e estimula aos professores. Quando você tem adversidades, quando você tem um momento de crise, né, e o Brasil vive várias crises, né, vive uma crise ética, vive uma crise econômica, vive uma crise de moralidade, né, ou de falta de moralidade,
né, de falta de cidadania de uma maneira geral, você só tem uma alternativa: trabalhar mais e melhorar cada vez mais o seu planejamento. E é isso que nós fizemos. Nós estamos trabalhando mais, toda a nossa comunidade, engajada em superarmos as adversidades da crise e manter a UFLA nesse crescimento tanto físico, quanto quantitativo em termos de pessoas, quanto na qualificação. E eu não poderia deixar, Luciano, de nesse momento agradecer a um outro deputado que tem nos abraçado e nos ajudado, que é o deputado federal Carlos Melles. Tá? Esse deputado ele tem feito uma ajuda extremamente preciosa para a nossa universidade, nos abraçou verdadeiramente, e também ao ministro da Educação, que, sem conhecer a instituição, mas vendo aqueles projetos e os resultados que a gente apresentou a ele, né, entendeu que essa instituição é muito preciosa para o país. E sendo muito preciosa para o país, é uma instituição que tem gestão eficiente, tem compromisso da sua comunidade com a coisa pública, busca formar profissionais de excelente qualidade e, dessa maneira, deve ser apoiada de uma maneira diferente. E é isso que tem acontecido. E agora vamos para 2017, que é um ano que talvez seja o mais difícil ano dessa jornada. É essa pergunta que eu faria agora ao senhor. Expectativa para 2017? Com certeza ele vai ser o ano mais difícil dessa jornada. É o ano em que, provavelmente, do ponto de vista da economia, vão começar a haver sinais de recuperação. Do ponto de vista do emprego, os sinais de recuperação vão ser muito tímidos ainda, mas do ponto de vista da arrecadação pelo governo, que caiu muito, essa resposta ela só vai começar a acontecer de uma maneira mais intensa, mais adequada a partir do ano de 2018. Então, o ano de 2017, e isso já fazia parte da previsão nossa, e graças a Deus temos acertado nas previsões, ele vai ser seguramente o ano mais difícil. E é por isso que eu já consegui a reunião com o ministro para a gente trabalhar... E já fechar esse orçamento. Trabalhar novos projetos para irmos reconquistando aquilo que o Ministério do Planejamento, para atingir as metas, né, que eles propuseram, que eles vão cortando, ou seja, eles vão cortando no Ministério do Planejamento e nós vamos trabalhando junto ao Ministro da Educação para desfazer os cortes e mais, para conseguir algumas coisas além, né, para a instituição. Então, apesar de ser um ano muito difícil, a gente tem certeza que a gente vai continuar sendo abençoado por Deus e que nós vamos, com muito trabalho, muita correção, muita honestidade, muito respeito às pessoas e com o envolvimento de toda a comunidade e com criatividade, inovando na gestão, nós vamos continuar esse crescimento que eu diria estupendo que essa instituição tem conseguido até então. Tá certo. Bom, nesse dia 22 de março, nós recebemos a visita para uma boa conversa com o reitor da Universidade Federal de Lavras, o professor José Roberto Scofaro. Professor, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas informações e volto sempre. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu gostaria de passar a vocês essa mensagem final que eu falei. Nos momentos de crise, nós temos que ser criativos. Se nós achamos que trabalhamos muito, nós temos que trabalhar mais ainda e, principalmente, nós temos que respeitar o próximo, respeitar a natureza, respeitar as nascentes, as milhares de nascentes, os milhões de nascentes nas propriedades rurais, para que a gente não tenha nunca problema com esse bem que é seguramente o bem mais precioso que o ser humano tem, que é a água. Porque sem água
numa vida. É verdade. E é muito importante que a gente tenha esse compromisso de cuidar desse bem tão precioso que Deus nos deu. Professor Scofaro, muito obrigado. Boa noite.